Fala, pessoalzinho, beleza? Bom, para finalizar o nosso estudo aí, ficou faltando concluir a aulinha de instrumentos óticos. E para instrumento ótico, o assunto é bem simples, é aplicar quase tudo que a gente discutiu até agora no que se refere às lentes. Então, um instrumento ótico, né? O que vem a ser aí um instrumento ótico? Bom, são aqueles aparelhos, aqueles dispositivos que têm como finalidade fazer o quê? Melhorar a, as condições, né, acho que é melhor assim, as condições de visão de um determinado objeto. Então, eu quero ver ele com mais detalhe, com alguma coisa, eu vou usar então aí um instrumento óptico. Bom, esses instrumentos ópticos, eles são divididos em duas classes, em duas categorias, né? Então, nós temos duas classes, duas categorias para classificar esses instrumentos ópticos. Como que eles são classificados? Bom, eu tenho aqueles instrumentos que a gente chama de observação, instrumentos para observação subjetiva, e eu tenho os instrumentos que são instrumentos de projeção. Instrumentos de projeção. Bom, os instrumentos de observação subjetiva, eu vou subdividir ou não, né? Eles são subdivididos em dois grupos, né? De acordo com a sua finalidade. Então, ele pode ser os instrumentos de aumento, e pode ser o instrumento de aproximação, instrumentos de aproximação. Qual que é a diferença? Bom, instrumento de aumento, ele serve para quê? Para pegar algo muito pequeno e me dar uma imagem maior. Consigo ver ele com uma imagem ampliada. Já o instrumento de aproximação, a função dele é o quê? Pegar algo que está muito longe e transformar uma imagem dele mais próxima para poder observar. Instrumento de aumento, quem são eles? Lupa, também chamado de microscópio simples, e microscópio composto. Composto por quê? Tem duas lentes ou mais. A gente vai discutir cada um deles. E depois, os instrumentos de aproximação, que são quem? As lunetas e telescópios. Beleza? Bom, o foco da nossa aula vai ser discutir esses instrumentos. Tá? Lupa, luneta e microscópio composto. Os instrumentos de projeção, nós já discutimos a respeito deles. Não tem muito o que acrescentar. Às vezes vão ser conjuntos de lentes, mas a ideia dele é fazer o quê? Como o nome já diz, um instrumento de projeção, a função dele é o quê? Projetar uma imagem. E essa imagem, que vai ser projetada, eu posso querer projetar ela maior ou menor. Então, para resumir, eu poderia falar, eu tenho máquina fotográfica ou o olho humano tem uma imagem de um objeto distante e tem que projetar a imagem desse objeto no fundo do olho ou no filme da máquina fotográfica. Mas quando você vai no cinema, por exemplo, você vai pegar a imagem que está ali pequena e quer projetá-la na parede. Bom, tanto em uma situação ou em outra, né, para transformar a imagem menor ou maior, se eu vou projetar a imagem, você já sabe, a gente já discutiu bastante aqui, se eu quero projetar a imagem, essa imagem tem que ser uma imagem real. E se eu quero ter uma imagem real, eu tenho que obrigatoriamente usar aqui uma lente convergente e o objeto tem que estar colocado antes da distância focal. Certo? Porque entre a distância focal e a lente, aí eu vou ter uma imagem virtual. Então, sobre a projeção, acho que a gente precisa saber, para o que vem pela frente, basta saber isso. Se eu vou projetar a imagem, tem que ser real, e para ter imagem real, tem que usar uma lente convergente com o objeto colocado antes da distância focal. Beleza? Bom, como a gente vai focar aqui nos instrumentos de observação subjetiva, eu vou dividir então lá. Você vai analisar o que acontece com a lupa, o que acontece com o microscópio composto e o que acontece também com uma luneta. Tá joia? Então vamos lá. Primeiro a lupa. O que acontece com uma lupa?
lupa. Bom, se eu vou usar a lupa como um instrumento de aumento, né, se eu vou usar a lupa como uma lente de aumento, se eu quero uma imagem maior, então já fica aqui, tem que saber que a lupa nada mais é do que uma lente convergente. Só que para ela funcionar, como a gente usa no dia a dia e tal aí, essa lupa, né, eu tenho que fazer o que com ela? Né? Primeiro, informação importante a gente comparar. A distância focal é da ordem de centímetros. A lupa é uma lente convergente cuja distância focal é da ordem de centímetros. E eu sempre vou querer usar a lupa para fazer o quê? Para ter uma imagem ampliada. Só que quando eu vou usar com lente de aumento, eu tenho que sempre ter em mente o que então? Eu quero uma imagem maior e direita. Para ter essa imagem da lupa maior e direita, sendo ela uma lente convergente, obrigatoriamente tem que fazer o quê então? Eu tenho que posicionar o objeto, né? Onde? Entre a distância focal, né? Entre o foco e a própria lente. Ou seja, a posição do objeto ela é menor que a distância focal da lente. Como assim? Deixa eu colocar uma imagem aqui para facilitar a nossa análise. Então acompanha comigo. Ó. Peguei a imagem aqui da apostila. O que eu tenho lá? Eu coloco o objeto, aqui é minha lupa, uma lente convergente. Eu pego o meu objeto, coloco ele entre o foco e a lente. Né? Aí, quando eu tenho para a lente convergente, essa ideia, então, a imagem, a luz que entra paralela, sai na direção do foco. Imagem, aqui entra pelo centro óptico da lente, segue caminho reto. Só que eu vejo que os raios que saem são divergentes. Eles espalham. Então, são mais paralelos. Então, eu vou prolongar eles e encontrei onde eles se cruzam. Então, aqui eu tenho a formação da imagem. Tem essa imagem direita e maior, né? Um pouquinho afastado da lente em relação ao objeto. Para calcular essas distâncias, só lembra lá o que a gente já discutiu anteriormente, né? Que é o quê? Distância do objeto até a lente, a gente chama de P. Distância focal, a gente chama de Fzinho. E a distância da imagem até a lente é o nosso P', certo? E as fórmulas são as mesmas de antes. A distância focal, posso usar lá 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', assim como as relações de aumento, né? Que o A é o I sobre O, ou aumento, altura da imagem pela altura do objeto, ou menos P' sobre P, né? Posição da imagem pela posição do objeto, ou ainda a distância focal pela diferença entre a distância focal e a posição da imagem. Essas são as equações que a gente vai trabalhar em uma lupa. Tá joia? Bom, na sequência nós temos o quê? Na sequência nós temos que pensar a respeito dos microscópios. Enquanto a lupa é considerado microscópio simples, o que a difere do microscópio composto? O microscópio composto, na verdade, ele também tem a função da lupa de ampliar o objeto, a imagem, fornecer uma imagem maior de um objeto, né? É um instrumento de aumento. Só que ele funciona o quê? Ele vai ter duas ou mais lentes. Então, por que duas ou mais, Marcelo? Eu tenho uma lente, que pode, ou um conjunto de lentes numa parte do microscópio, e depois eu tenho uma lente ou um conjunto de lentes na segunda parte do meu microscópio. Bom, deixa eu marcar lá então. Microscópio composto. Microscópio composto. O que acontece, então, aí com o nosso microscópio composto? Bom, então, como eu disse, ele é formado pelo quê? Duas lentes convergentes, ou lembra, ou mais lentes, mas tem a função do resultado final da combinação dessas lentes acopladas aí, desculpa, justapostas, seja convergente, né?
Sendo que eu vou ter o quê? Uma lente vai ser chamada de objetiva e a outra lente vai ser chamada de ocular. Bom, assim como eu fiz com a lupa, né, a lente objetiva ela tem a distância focal da ordem de milímetros, enquanto a lente ocular, a distância focal dela é da ordem de centímetros. Ou seja, na prática, aqui, né, a ideia da lente ocular ela é uma lupa. Ela é ampliar uma imagem, ampliar a imagem do objeto. Só que no caso, o que vai acontecer? Deixa eu trazer uma figura aqui também. Espera lá. Cadê a imagem? Aqui, vamos colar ela aqui. Então, nós temos isso aqui. Né? Por que esses nomes objetiva e ocular? A lente objetiva é uma lente convergente com distância focal da ordem de milímetros, que está do lado onde eu coloco o objeto. E a lente ocular, ela faz a função de uma lupa, ou seja, é uma lente convergente com distância focal na ordem de centímetros. Mas como que vai funcionar aí o microscópio composto? Eu coloco o objeto a uma certa posição da lente, essa distância acima da distância focal da lente, e ela vai fazer o quê? A luz que passa pelo objeto passa pela primeira lente e vai formar uma imagem. Essa imagem I1 formada pela lente objetiva, ela vai funcionar como objeto para a lente ocular. E a lente ocular vai pegar, então, esse objeto, né, a imagem da primeira lente, e vai fornecer uma imagem ampliada dela. Né? Bom, o que está aqui, OB, né, FOB, POB, por exemplo, se refere à lente objetiva. O que está OC se refere à lente ocular. Uma relaçãozinha importante de observar, a gente vai usar as mesmas formulinhas da lupa ali que eu coloquei anteriormente, mas uma coisa importante de analisar é isso aqui, ó. A distância entre as lentes, a gente pode chamar de D, ou às vezes aparece como L, né, o comprimento do nosso microscópio, ele nada mais é, olha lá, ó, a distância entre as lentes, ela é o quê? É a posição da imagem em relação à lente ocular, mais a posição do objeto. Opa, desculpa, em relação à objetiva, mais a posição do objeto em relação à lente ocular. Isso aqui vai ser útil muitas vezes para a gente. Bom, então lá. Como que eu vou classificar essa imagem? I2. Eu posso classificar ela em relação ao meu objeto. Então, em relação ao objeto, né, a imagem do microscópio, a imagem formada pelo microscópio, no caso aqui, a I2, em relação ao objeto, né, ela vai ser o quê? Virtual, invertida e maior. Marcelo, mas você não falou em aulas anteriores para a gente que toda imagem virtual é direita? Cuidado, né? Vamos analisar a classificação. Então, aqui, a minha lente objetiva tem um objeto real, ele fornece uma imagem real desse objeto. Essa imagem real da primeira lente, né, ela está sendo ampliada por uma lupa. Então, essa imagem está tendo uma imagem virtual direita maior. Mas quando eu vou classificar a imagem 2 em relação ao meu objeto, então ela está invertida em relação ao objeto. Tá? Então, é só esse cuidadinho que tem que tomar aí. Depois do exercício, a gente vai trabalhar com a parte de cálculo. Bom, então, do microscópio é isso que eu tenho que guardar. Eu tenho a primeira lente objetiva, para o objeto, distância focal da ordem de milímetros. A lente ocular, do lado do olho, distância focal da ordem de centímetros, porque ela funciona como uma lupa aí. E que a distância entre as lentes é a posição da imagem para a objetiva, mais a... Ficou feio ali, né? Eu corrigi, ficou meio borrado aqui, parece que não dá. Vamos corrigir aqui. Ó. Posição da imagem para a objetiva, mais a posição do objeto para a lente ocular. Tá joia? E depois nós temos o que ainda? Então, nós temos a luneta. A luneta astronômica. Bom, a função da luneta astronômica, ao contrário do que a gente estava falando do microscópio e da lupa,
A função dela não é ampliar a imagem do objeto. A luneta a gente usa para quê? Pegar algo que está muito longe e conseguir ver uma imagem dele mais perto. Então, a função da luneta é aproximar a imagem de um objeto distante. Né? O que vai acontecer, então? Como que vai funcionar a ideia da luneta? Funciona assim. Opa. Funciona assim, ó. Vamos colar o desenho. Opa, deu B.O. aqui. Pera lá. Corrigindo rapidamente. Agora sim, bora ver a imagem certa. Seguinte, ó. Corrigindo aqui então a nossa imagem. Primeira coisa, antes até de começar a mostrar alguma coisa a mais, se eu comparar a imagem, né, que eu tinha aqui do microscópio, da construção, com a imagem da luneta, você vai perceber que elas são imagens parecidas. Ou seja, eu tenho uma lente objetiva, que vai estar do lado do objeto, tenho uma lente ocular que está próxima ao olho, e eu tenho algumas características. Uma coisa que a gente faz, para que a gente usa a luneta? Não usa a luneta para ver a televisão. Usa a luneta para ver a Lua, para ver os planetas, outras estrelas e tal. Ou seja, são objetos que estão longe para caramba. Então, se esse objeto está muito longe, a luz dele chega aqui na luneta praticamente paralela. Então, a gente fala que é um objeto impróprio. Quando a luz passa por ele, eu vou ter a minha primeira lente objetiva, e aqui vem outra informação importante, né? Quando a gente fala na questão das lentes que estou usando. O que acontece com cada uma delas? Essa lente objetiva, ela tem a distância focal, né? A distância focal da objetiva aqui é da ordem de metros, tá? Porque o objeto está muito distante. Então, eu vou pegar uma distância, essa lente objetiva, né? E a ocular também vai fazer a função da lupa. Ou seja, a distância focal dela é da ordem de centímetros. É ampliar a primeira imagem. Então, a luz vem de muito longe e vai formar uma primeira imagem. Entra pelo sinal segue reta, aí eu passo uma reta pelo foco da objetiva, onde cruzar aqui com o foco, estou fazendo um feixe secundário, né? Achei aqui a posição que forma a imagem. Essa imagem I1 serve como objeto para ocular, que vai dar origem, então, à imagem I2, que é uma imagem ampliada da primeira imagem. Né? Bom, então aqui também a imagem I2, ela vai ser o quê? Uma imagem virtual e maior. Certo? Como objeto é impróprio, não vou classificar ele em direita ou invertida, mas seria uma imagem invertida para a primeira, né? E aí eu continuo, então, invertida em relação ao objeto. Mas o que me interessa aqui também é a questão das distâncias. Aí no exercício a gente vai aplicar esses conceitos, né? Então, ó, a distância entre as lentes, que é o comprimento do meu telescópio, do tubo do telescópio, vai ser quem? Ele vai ser agora a distância focal da objetiva mais a posição do objeto em relação ao ocular. Né? Então, como a luz do objeto que ele está observando vem de muito longe, então a imagem vai se formar no foco. No foco de quem? Da primeira lente, no foco da objetiva. E aí, então, eu vou pegar e ampliar essa imagem para observar ela com mais detalhes. Beleza? Essa, então, aí vem a ser a ideia de uma luneta astronômica. Ah, Marcelo, mas e os cálculos? Faz o cálculo com a objetiva, usa essa relaçãozinha que é a distância focal, a distância entre as lentes, a distância focal da objetiva mais a posição do objeto ocular, e aí usa de novo as mesmas formas para a lente ocular. Tá joia? Marcelo, os tipos de lentes? Geralmente são duas convergentes, mas eu posso usar a lente divergente para mudar a distância focal da convergente também. Tá joia? Vamos lá para os exercícios. Vamos lá, exercícios. Bom, exercícios do módulo 31 primeiro. Exercícios primeiro do módulo 31. Então, vamos lá. Primeiro exercício nós temos o que aqui? No Pico dos Dias, em Minas Gerais, está localizado o maior telescópio do Brasil, com seu espelho principal medindo 1,6 metros de diâmetro. Esse telescópio refletor é o principal do Brasil e pertence ao Laboratório Nacional de Astrofísica.
Considerando que a lente ocular do telescópio se comporta como uma lupa, a imagem formada pela ocular. Então, assim, ele está falando de telescópio, mas a pergunta é a respeito de uma lupa. Bom, como que funciona a lupa, então? Desenha aqui, vou desenhar aqui, para facilitar aqui o desenho. Vou desenhar o eixo da lente. Então, eu tenho o eixo óptico da lente. O que mais? Eu tenho a minha lente numa certa posição. Aqui está a lente. Se é uma lupa, tem que lembrar o quê? Está aqui o foco. Do outro lado, a mesma distância, eu tenho foco e imagem. Eu vou posicionar o objeto onde? Para funcionar como lupa, o objeto tem que ficar entre o foco e o centro óptico da lente. Aí a gente já sabe também que a luz que entra paralela, né, ela sai aqui na direção do foco. Então tem que prolongar aqui ela para o outro lado. E a luz que entra pelo centro óptico, ela vai aqui afastando. Então eu vou prolongar, pegando a direção. Onde cruzou as duas, aqui então eu tenho a formação, opa, muito torto, né? A formação da imagem. Então aqui está o nosso objeto, aqui eu tinha o objeto, aqui eu tenho a imagem. Então a imagem, olha lá, uma imagem virtual, porque eu tive que prolongar o feixe para achar onde ela cruzava. Era uma imagem direita, porque meu objeto era uma seta para cima, minha imagem também é uma seta para cima. E visivelmente ela é maior. Então, virtual direito maior, alternativa a letra D. Tá joia? Vamos lá para a questão 2. Então, seguinte lá, né? Uma das montagens instaladas no Museu de Ciências de Londres é um jogo de 4 lentes, convergentes e divergentes, com diâmetro aproximado de 30 centímetros cada uma, fixados e distribuídos ao longo de um tubo com 2 metros de extensão. O visitante pode movimentá-las livremente, colocando uma posição qualquer desejada ao longo do tubo, fazendo com que gere uma imagem fantasmagórica. Certa vez, o visitante curiosildo posicionou as lentes de tal forma que, ao olhar através delas, pelo outro lado da montagem, a sua amiga Maria conseguiu ver a imagem do rosto do amigo em uma posição direita e ampliada. Assim, é correto afirmar que a imagem classificada como... Opa, é mais uma ideia de aplicação de conceitos, né? O que ele está observando lá, então? Ele colocou as posições. A Maria estava vendo o rosto do curiosildo de que jeito lá? Ele apareceu uma imagem direita e ampliada. Bom, se a imagem é direita, toda imagem direita é imagem virtual. Né? Então, está produzindo um efeito de lupa com essa montagem que ele colocou aí. Beleza? Próximo exercício. Vamos lá. Então, aqui. Questão 3. Vou minha cadeira. Olha lá. O telescópio refrator é um sistema óptico constituído basicamente de 2 lentes. A objetiva, cuja função é formar uma imagem real e reduzida do objeto em observação, e nas proximidades do foco 1. E a ocular, que usa essa imagem como objeto nas proximidades do seu foco 2. Para formar uma imagem virtual e ampliada de 2. Essa última imagem do objeto visto pelo observador, a figura abaixo representa um desses telescópios, no qual as 2 lentes se acham localizadas nas posições correspondentes aos retângulos X e Y. As lentes objetivas X e ocular Y, que melhor se adaptam a esse telescópio, devem ser... Pessoal, tem várias formas de abordar a questão, mas uma coisinha que você pode lembrar sempre é assim, a segunda lente, ela sempre faz a função da lupa, ou seja, tem que ser uma lente convergente. Certo? Então, ambas divergentes? Não pode ser. A segunda é divergente? Não pode ser. Convergente ou divergente? Arbitrariamente, não. A segunda não pode ser divergente. A segunda tem que ser uma lente convergente, porque eu quero uma imagem virtual direito maior. Né? Bom, então
Então, e a primeira lente? O que ela faz? Vamos analisar a nossa figura lá. De um objeto impróprio, eu estou tendo uma imagem real. Opa, para ter imagem real, né? Então a imagem I1, ele é uma imagem real. E se a imagem é real, só tem um jeito de obter imagem real. Usando o quê? Lente convergente. Por quê? Porque a lente divergente sempre dá imagem virtual direito menor. Então, se eu quero uma imagem real, tem que ser lente convergente. Então, nesse caso, ambas as lentes precisam ser convergentes. Resposta alternativa A. Tá joia? Subindo a tela aqui. Vamos lá. Próxima questão. Encerrando aí, então, o módulo 31. O microscópio óptico é composto. O microscópio óptico composto é um instrumento essencial que favoreceu o avanço da biologia, da medicina e da implementação de fármacos diversos em grande valia na terapêutica de muitas enfermidades. O aparelho foi inventado pelo holandês Zacharias Janssen nos primórdios do século XVIII e traz duas lentes associadas coaxialmente: a objetiva, que captura a primeira imagem do objeto a ser analisado, uma lente convergente, distância focal da ordem de alguns milímetros, e a ocular, responsável pela geração da imagem final a ser vista pelo observador, que é uma lente convergente, distância focal da ordem de alguns centímetros. Abaixo da fotografia de microscópio óptico composto convencional, capaz de proporcionar aumentos de até 1000 vezes. Para calcular o aumento, é só você pegar o aumento da objetiva e multiplicar pelo aumento da ocular. Tá joia? Aí ele continua aqui, né? Deixa eu baixar aqui. No esquema a seguir, em escala, O é um pequeno objeto colocado diante de uma lente objetiva de um microscópio óptico composto, sendo F1 e F1' os focos principais da objetiva e F2 e F2' os focos principais da ocular. Utilizando seus raios de luz gaussianos, pede-se esboçar a imagem final dada pelo instrumento a ser contemplada pelo observador. Então, ele falou que está em escala, tudo aí, então eu vou fazer no capricho lá. Ó. Vou pegar minha régua, o que eu sei? Toda luz que entra paralela, vou fazer aqui o primeiro feixe, toda luz que chega no espelho, na lente paralela, sai fazendo o quê? Sai passando pelo foco. Então, da lente objetiva é o foco 1, tem que passar aqui. Vai passar ali. Certo? O outro feixe que eu vou usar, qual que é? Se ele entra pelo centro óptico, ele segue normalmente, sem sofrer nenhum tipo de desvio. Então, a luz vai entrar aqui. E onde cruzou, né? Então, como um feixe sobrepõe ao outro, fica um pouquinho ruim de visualizar, mas aproximadamente aqui é o meio de onde eles cruzam. Então, aqui eu tenho a formação da minha primeira imagem. Aqui eu tenho a imagem I1. A imagem I1 funciona como o quê? Como um objeto para a lente 2. Eu vou seguir a mesma ideia. Né? Como é uma lente convergente, a luz entra paralela. Cadê a régua aqui? A luz entra paralela ao eixo óptico. A luz que entra paralela sai passando pelo foco.
Ela sai lá passando pelo foco. Como eu já sei o resultado, né, eu vou fazer aqui para onde ele vai. E a outra que entra pelo centro óptico, ela segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, a luz que entra lá pelo centro óptico da lente, olha o porquê da importância de se usar a régua para fazer tudo aí, né? Então, aqui, a luz que entra pelo centro óptico, ela vai seguir o meu esqueminha aqui, mesmo fazendo com régua, tudo. Faltou alguma parte dele, né? Então, prolongar mais um pouco que aí. E aqui eu fiz uma contínua, mas vocês sabem aí que ele é tracejado. Então, aonde formou aqui, aqui eu vou ter, então, a formação da imagem I2. Essa é a imagem I2 observada pelo observador. Aí, tá joia? Então, esboçar a imagem final formada. Pela precisão, como eu não passei a reta certinho no lugar tal ali, ele pode ficar um pouco para frente ou um pouco para trás. Eu imagino que quando eu fiz ele certinho com a régua no papel, ela fica entre as duas lentes. Tá joia? Bom, exercícios do módulo 32. Então, módulo 32, exercícios do módulo 32. O que nós temos aqui já? O primeiro exercício diz o seguinte: câmeras digitais, como esquematizado na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização. Hoje em dia, usa tudo no celular, né? Em uma câmera digital que utilize uma lente convergente com 20 milímetros de distância focal, a distância em milímetros entre a lente e o sensor da câmera, quando um objeto a 2 metros estiver corretamente focalizado, é de quanto? Bom, é uma aplicaçãozinha de fórmula, pessoal, não tem muita interpretação até. Mas olha lá, em uma câmera que utilize uma lente convergente de distância focal, a distância focal 20 milímetros. A distância entre a lente e um sensor, da lente até o sensor, vai formar o quê? Aqui vou ter a imagem, né? Aqui vai estar a minha imagem. Então, o que está dando ali é o pelinho, a distância da lente até o sensor. Qual que é, né? Quer saber? Quando o objeto estiver a 2 metros. 2 metros, ou já, como está tudo em milímetro ali, né? Ficaria o quê? 2.000 milímetros. Para achar o PA, vamos usar a formulinha nossa lá, ó. O inverso da distância focal, né? 1 sobre F, é igual o inverso da posição do objeto somado ao inverso da posição da imagem. Então, 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 2.000 mais 1 sobre pelinha. Então, 1 sobre 20 menos 1 sobre 2.000 é igual a 1 sobre pelinha. O MMC, então, ali é 2.000. 2.000 dividido por 20. 2.000 por 20 dá 100, né? 100 vezes 1. 100 menos 1. Opa, falei 100, escrevi 1.000. Ô, cabeçudo, acorda. Então, 100 menos 1. Então, 1 sobre pelinha é igual a 99 sobre 2.000. Então, pelinha é 2.000 dividido por 99. 2.000 dividido por 99 vai dar quanto? Vai dar aproximadamente, se fosse 100, daria 20, né? Então, aproximadamente 20 milímetros. 20 milímetros, letra E. Tá joia? Questão 2. Para observar
uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma lente esférica convergente funcionando como lupa. Mantendo a lente na vertical e parada a 3 centímetros da folha, ele vê uma imagem virtual ampliada 2,5 vezes. Considerando-se válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância focal da lente utilizada pelo estudante é de quanto? Mantendo a lente posicionada na vertical e parada a 3 centímetros da folha, posição da imagem do objeto, 3 centímetros. Ele vê uma imagem virtual ampliada 2,5 vezes. Considerando as condições de nitidez de Gauss, a distância focal da lente vale quanto? A gente sabe, pelas combinações possíveis, que o aumento vai ser quem? É a distância focal dividido pela distância focal menos posição do objeto. Então, 2,5 é igual ao F sobre F menos 3. Multiplicando em X, você vai chegar aqui, então, que 2,5F, não esquece que aqui é uma distributiva, né? Menos 2,5 vezes 3, 7,5, é igual a F vezes 1, que dá F. Então, 2,5F menos F é igual a 7,5. 1,5F, então, vai ser igual a 7,5. Então, o F, 7,5 dividido por 1,5. Posso cancelar a fórmula de divisão, né? 75 por 15 dá 5. 5 centímetros. 5 centímetros, letra D. Então, a questão 3 diz o seguinte: um microscópio composto é constituído em sua forma mais simples por duas lentes convergentes colocadas em sequência, conforme esquematizado na figura abaixo. A lente mais próxima do objeto é chamada de objetiva, a mais próxima do olho é chamada de ocular. A imagem formada pela objetiva é real, maior e invertida, e serve como um objeto para o ocular, que forma uma imagem virtual direita e maior com relação à imagem formada pelo objetivo. Suponha que a distância focal da lente objetiva seja de 1 centímetro, a distância focal da lente ocular seja 4 centímetros e a distância entre as lentes seja de 6 centímetros. Opa, está um pouco pulado aqui. Com base nas informações e nos conceitos de ótica, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Para que a imagem formada pelo objetivo tenha as características especificadas no enunciado, o objeto deve estar a uma distância maior que 2 centímetros. Verdadeiro ou falso? Opa! Lembre-se que, para a primeira lente, né? O que eu tenho que observar? Coloca um detalhezinho importante aí. O que eu tenho que observar ali? Deixa eu achar aqui para ver falar. Suponha que a distância focal da primeira lente, da objetiva, no caso, seja de 1 centímetro. E o que mais que eu tenho, além dessa informação dela ser de 1 centímetro? Eu tenho que observar também, aqui, para lá, tal, a lente mais próxima objetiva, tal, a imagem formada pela objetiva, vou utilizar aí, vou pegar a informação de baixo, a objetiva é real, maior e invertida. Para a imagem ser real, maior e invertida, o que eu tenho que fazer com ela aí? Posicionar ela aonde? Tem que colocá-la antes do foco. Se eu tenho que colocá-la antes do foco, ela tem que ser uma distância maior do que a distância focal. E se a distância focal é de 1 centímetro, então tem que ser o quê aqui? Esse 2 está errado, tem que ser maior do que 1. Então a primeira é falsa, né? Pode ser aqui maior que 1 centímetro. Certo? Então a primeira é falsa. Se a primeira é falsa, opa, já não é a letra A e nem a letra C. A segunda, puxa, tem. Eu já sei que a terceira, né? A terceira é verdadeira, 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 verdadeira. Então a terceira eu já sei que é verdadeira. A imagem final formada
É virtual invertida em maior em relação ao primeiro objeto. Virtual invertida em maior, lembra que ela é invertida em relação ao objeto. Realmente, correto. Bom, sobrou as duas ali. Supomos que o objeto esteja a uma distância de 1,5 centímetros da objetiva, então a posição do objeto em relação à objetiva vale 1,5 centímetros. A imagem formada vai estar a qual distância? Vamos calcular para confirmar se é o 3, se realmente está certa ou não. Então, ó, vou subir aqui um pouquinho. Vou usar o que lá? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. No caso aqui, nós estamos trabalhando com a lente objetiva. Então, a distância focal da objetiva, ele deu lá que é 1 centímetro. A posição, ele falou que é 1,5. Mas, o que eu estou procurando? Poderia fazer diferente, mas eu segui aqui, ó. 1 sobre 1 menos 1 sobre 1,5 é igual a 1 sobre posição da imagem. O MMC entre 1 e 1,5 é 1,5. 1,5 dividido por 1 dá 1,5 vezes 1, 1,5. 1,5 por 1,5 dá 1. Então, isso aqui, 1 sobre 1,5 menos 1, meio sobre 1,5 é igual a 1 sobre posição da imagem. Posso cancelar a vírgula aqui, né? Então, fico ali que 1 sobre PO linha tem que ser igual a 5 sobre 15, que eu posso inverter. POB linha é igual a 15 sobre 5, que dá 3. 3 centímetros. Opa, então também é verdadeira. Então, se é verdadeira, já eliminei aqui que era falsa. A imagem, já discutimos. A imagem formada pela objetiva deve estar a uma distância maior que 4 centímetros da ocular. Opa, está errado. O que está errado? A imagem tem que estar maior? Não, ela tem que estar a uma distância menor que 4 centímetros, né? Por quê? A distância focal, ele disse lá que é 4 centímetros. Então, aqui essa distância focal, aqui mede 4. E como a ocular funciona como uma lupa, para ela funcionar como lupa, a posição, lembra que eu falei lá na teoria? Volta o vídeo depois, legal. A posição do objeto tem que ser menor que a distância focal. Aí eu vou ter a imagem ampliada, né? Então, aqui é falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Letra B. Tá joia? Bom, nossos exercícios iam até ao exercício 3, né? Então, sendo assim, nós terminamos a aula 32 também. Tá joia? Então, deixa eu sair do compartilhamento aqui. Aí. Sendo assim, então, só estudar, refaça os exercícios. Percebam que não tem nada demais, aí não tem nada absurdo de cálculo. Na teoria é bem simples. Então, refaça os exercícios, reveja a teoria. Qualquer dúvida, me pergunte pelo WhatsApp, ou aqui pelo vídeo, ou pela plataforma. Tá joia? Valeu, pessoal. Bons estudos e até breve.